É uma manhã fria aqui em Minas Gerais. Eu me chamo Mark Martin, em nome da comissão quero dar boas-vindas a todos os participantes e desde já pedir para vocês acusarem a presença aí pelo YouTube, deixar o seu comentário. Nós vamos também emitir posteriormente certificado de participação, né? Então, é um prazer estar aqui e ouvir os colegas da comissão da OAB Direito Internacional nessa manhã. A Comissão de Direito Internacional da OAB Minas Gerais, ela defende a aplicação e a prática do direito internacional, ela serve a OAB e os seus inscritos com conhecimentos e experiências de direito internacional, e ela disponibiliza informações nessa área, né? Nós visamos ser uma fonte de informações e uma referência para os colegas e para a sociedade no direito internacional. Nós identificamos demandas e procuramos os instrumentos para soluções de problemas jurídicos na área. Nós identificamos também pontos da prática jurídica e desenvolvemos parcerias, eventos para entregar aos colegas algo efetivo também na prática, não só na parte acadêmica e de informação. Nós queremos divulgar o direito internacional em Minas Gerais e em todo o Brasil e no mundo. Como eu disse, nós queremos defender a aplicação do direito internacional e fomentar o interesse dos colegas pelo direito internacional. E é por esse motivo que nós estamos aqui trazendo alguns temas muito interessantes da ordem do dia. Se vocês tiverem alguma pergunta, nós vamos deixar aí o e-mail que vocês receberam já, quando receberam o convite pelo e-mail, para vocês fazerem suas perguntas, já que o nosso evento trata de 9 temas, num modelo muito rápido, para trazer o debate, não aprofundando, mas falar aí de forma breve e preciosa todos esses 9 temas que nós apresentamos a vocês. Então, eu espero que vocês tenham uma boa manhã e vai ser uma honra começarmos aí apresentando o primeiro painel. Eu vou começar e os demais membros da comissão vão seguir. Adler. Perfeito. Olá, bom dia. Meu nome é Adler Martins, sou secretário da Comissão de Direito Internacional da OAB Minas Gerais e vai caber a mim aqui apresentar o Mark, que vocês já escutaram. O Mark é presidente da nossa comissão, tem feito um excelente trabalho, é sócio fundador do Martim Oliveira Sociedade de Advogados, que fica em Belo Horizonte, bacharel em Direito pela PUC Minas, mestre em Direito Internacional pelo UFMG e especialista em Direito Internacional e Direito Constitucional. Eu posso afirmar que ele trabalha bastante na área, fizemos alguns trabalhos em conjunto, e hoje ele vai falar sobre a atuação dos estados e das organizações internacionais em meio à crise do coronavírus. Mark, por favor. Obrigado, Adler. Então, os estados e as organizações internacionais são importantes atores do cenário internacional no meio dessa crise que nós estamos passando do coronavírus. As ações e omissões desses entes têm sido matéria de análise profunda nas últimas semanas pelos especialistas em direito internacional. A responsabilidade internacional que os estados e as organizações atraem é um tema presente nessas análises. Nós podemos dizer que a responsabilidade pressupõe a existência de 2 ou mais sujeitos reconhecidos pelo sistema jurídico, em relação aos quais uma obrigação juridicamente vinculada encontra-se ofendida. Nós vamos falar sobre isso. Mas nós não pretendemos nos posicionar politicamente nesse evento de hoje, nem emitir um juízo de valor, condenando ou protegendo entes de direito internacional nesse cenário de crise do coronavírus, seja condenando organizações por omissão ou ações, ou estados por omissões ou ações, ok? Porém, nós queremos levantar temas na ordem do dia, como eu disse, que têm suscitado muito debate e riquíssimas discussões técnicas. A nossa função hoje é colaborar com esse debate sem tomar partidos, apresentando fatos, ok? A Organização Mundial de Saúde é, sem dúvida, a organização internacional mais visível nesse momento histórico em que vivemos. Do outro lado, nós temos os estados, alguns mais visíveis em razão dos dados e fatos que os envolvem. É fato que alguns defendem que a OMS teria responsabilidade internacional no que concerne a uma suposta omissão em divulgar em tempo hábil informações aos estados no que diz respeito à proliferação de doenças em massa, segundo o artigo 4 dos artigos sobre responsabilidade de organizações internacionais adotadas pela Comissão de Direito Internacional da ONU em 2011. Outros já levantam a questão, aventando falta de transparência. Então, eu vou colocar alguns posicionamentos prós e contra para vocês depois fazerem suas conclusões. Alguns fatos. A Organização Mundial de
Saúde declarou em 30 de janeiro de 2020 que o surto da doença causada pelo novo coronavírus, o Covid-19, constitui uma emergência de saúde pública de importância internacional, o mais alto nível de alerta da organização, conforme previsto no Regulamento Sanitário Internacional. Em 11 de março de 2020, o Covid-19 foi caracterizado pela OMS como uma pandemia. É a sexta vez na história que uma emergência de saúde pública de importância internacional é declarada, né? As outras foram, em 2009, a pandemia do H1N1, em 2014, a disseminação internacional do poliovírus, em 2014, tivemos o surto da ebola na África Ocidental, em 2016, o vírus Zika e o aumento dos casos de microcefalia e outras malformações congênitas. Em 2018, nós tivemos o surto de ebola na República Democrática do Congo. Vamos falar aqui, em 1946, foi aprovada a Constituição da OMS. Segundo essa Constituição, o objetivo da organização é conduzir todos os povos ao nível de saúde mais elevado possível. Então, suas funções podem ser resumidas na elaboração de proposições colaborativas, no estabelecimento de padrões internacionais da área de saúde, no auxílio a estados para a melhora dos seus serviços de saúde, elaboração de estudos científicos, na padronização de nomenclatura de doenças, no auxílio material direto, se assim consentir o respectivo Estado, é claro, segundo o artigo 2º. Veja que os verbos utilizados aqui, eles exprimem fomento, colaboração, coordenação, sem mecanismo necessariamente de enforcement ou de execução. Mas a pergunta do dia é: as recomendações e os protocolos da OMS são meras exortações ou têm uma eficácia vinculante? A OMS exerce o papel de vigilância sanitária internacional com poder de polícia ou de sanção perante os Estados partes, como a Anvisa faz internamente aqui no Brasil? Essa é a pergunta. Valério Mazzuoli defendeu recentemente, num artigo publicado pela OAB Federal, que os protocolos da OMS têm natureza vinculante. Ele cita o artigo 2º da Constituição da OMS, que atribui à Assembleia Mundial da Saúde, que é um órgão da OMS, a competência de propor convenções, acordos e regulamentos, fazer recomendações respeitantes a assuntos internacionais de saúde e desempenhar as funções que neles sejam atribuídas às organizações, quando compartilha isso com seus fins. Essa é uma posição. Nós já temos a posição diametralmente oposta, por exemplo, o juiz federal, Dr. Rafael Souza, ele escreveu recentemente um artigo que conclui o seguinte: não é possível sustentar que as recomendações da OMS tenham efeitos vinculantes para os Estados partes, aqui incluindo o Brasil, porém é completamente desaconselhável que as mesmas sejam ignoradas pelas autoridades, dada a deferência que os tribunais pátrios têm por aquela agência especializada. Por via transversa, acaba-se concedendo uma força quase vinculante às diretrizes da OMS, que só poderiam ser excepcionadas com base em sólidas razões. Em tempos de profunda crise, o gestor público deve adotar a postura mais conservadora possível quanto aos riscos. Isso, fechando aspas, é a citação que ele diz. E depois ele continua com outras conclusões, mas cada um aí tira suas conclusões. Outra discussão importante gira em torno do papel do Estado no cenário de pandemia. O Regulamento Sanitário Internacional, RSI, é um instrumento jurídico internacional válido para 196 países em todo o mundo, que inclui todos os Estados-membros da OMS, e fala em prevenção, proteção, controle e resposta de saúde pública. Consta no artigo 6º e 7º da RSI que uma das principais obrigações do Estado-parte é notificar a OMS acerca de eventos que possam se constituir numa emergência de saúde pública de importância internacional, bem como compartilhar todas as informações relevantes. Então, aqui já está encerrando meus 5 minutos e eu nem comecei direito, mas eu já estou caminhando para o final. É importante serem analisadas as recomendações e protocolos da OMS e as ações em particular de um determinado Estado antes de serem tiradas as conclusões. Cada caso é um caso. Por exemplo, no caso de uso de máscaras, quais são as recomendações da OMS? Um determinado Estado pode ter normas que sejam mais restritivas que as próprias normas da OMS? E se o Estado for menos restritivo que a própria OMS? Qual é a orientação da OMS no que diz respeito ao uso de máscara? Eu encontrei no site, vocês podem ver depois. Fala assim:
Eles recomendam que as máscaras sejam usadas por pessoas com sintomas respiratórios, como tosse ou dificuldade de respirar, profissionais de saúde, e também fala assim que o uso de máscara, depois vocês vejam no site, não é necessário para pessoas que não apresentem sintomas respiratórios. No entanto, máscaras podem ser usadas em alguns países de acordo com os hábitos, necessidades e culturas locais. Então, vejam que aqui nós temos um caso que nós podemos adentrar estudo e fazer o cotejo entre o que a OMS diz e o que os estados estão adotando. E, por fim, eu quero deixar um outro tema interessante para discutirmos em outro momento, as competências e responsabilidades dos municípios, dos estados e da União em relação à pandemia e os reflexos das ações em nível internacional, a responsabilidade que o Estado leva internacionalmente frente às ações e omissões praticadas por entes a nível interno. Então, como nós não queremos esgotar o assunto aqui hoje de manhã, eu encerro por aqui e deixo as dúvidas para depois nós aprofundarmos no evento para o futuro, ou pessoalmente, por e-mail, como quiserem. Foi um prazer levantar esse tema e deixo agora a palavra para o Adler. Eu vou apresentar o Adler aqui agora. O Adler é um advogado com atuação em direito internacional, investimentos estrangeiros. Ele tem experiência de trabalho em negociações na China, na Índia, no México, nos Estados Unidos, na Argentina, em Dubai, na Inglaterra, bacharel em Direito pela UFMG, MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, foi professor de pós-graduação no CAD, na Universidade Gama Filho, ministrou cursos no CEDIM e é editor dos blogs Brazilian Law Blog e advogado internacional. É um prazer ter você aqui com a gente hoje, Adler. Com você. Obrigado, Mark. Muito obrigado. Eu vou seguir aqui um pouco no tema que você estava falando. Eu vejo que tem muitos estudantes aqui na live, então vou só organizar um pouco melhor. A OMS nasceu como? Ela nasceu como um órgão especializado das Nações Unidas. Então, em termos jurídicos, você tem ali a Carta das Nações Unidas, mais ou menos abaixo dela, lá dentro dela, a previsão da OMS, e a OMS, na sua Constituição, que foi adotada aqui pelo Brasil no 1948, ela tem um artigo que prevê normas vinculantes mesmo, que é o artigo 21, que tem uma espécie lá de Assembleia Geral da OMS, que prevê a emissão de normas vinculantes aos Estados. Essa é a principal norma, essa que você mencionou, que é o Regulamento Sanitário Internacional. Agora, uma coisa que eu queria explicar, eu vejo que surgiu muita dúvida. Se você ler o Regulamento Sanitário Internacional, você vai pensar em aeroportos, portos, essas coisas. Por quê? Ele fala mais de testes de pessoas que estão de um país para o outro. Ele fala de teste de mercadoria, mercadorias proibidas, aquelas questões lá de vacinação em aeroporto, aquele cartãozinho amarelo, vacinação de febre amarela, só pode ir para alguns países se tiver vacina, etc. Ele não é uma norma geral de saúde internacional cobrindo todos os aspectos. Ele é bem focado nessa questão de transporte internacional. Então, esses tópicos, por exemplo, só pode ir para tal país, vou fechar a fronteira com a China por um mês, vou fechar a fronteira aqui com a Argentina 15 dias. Está mais relacionado a isso, as normas da OMS. Em todo mais, por exemplo, recomendação de máscara, que você vinha dizendo aí, ou recomendação de remédio, na maioria das outras coisas, a OMS não se propõe a ser um emissor de leis vinculantes, a falar assim, olha, você vai tratar assim, usar esse protocolo, usar esse remédio, etc. Ela é mais um órgão consultivo, ou como a doutrina tem chamado ultimamente, um órgão informacional. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que aqui no Brasil, quando o agente público vai aplicar a lei, ele tem que pensar na lei primeiro, né, princípio da legalidade, e ele vai adotar as normas do OMS não exatamente como uma lei, pelo menos essa é a minha visão, mas mais como uma recomendação científica. A própria lei que o Brasil emitiu agora em fevereiro, falando da pandemia, que é uma lei muito grave, né, ela fala inclusive de vacinação forçada, internação forçada, todas essas medidas sérias que nós estamos vivendo aí, ela não prevê diretamente a aplicação de normas da OMS, ela prevê a aplicação de conceitos científicos atualizados. Então, o tempo é curto, estou resumindo bastante. Mas assim, a gente já viu que legalmente a OMS tem uma atuação restrita, mais em questão de aeroportos, etc. Na parte de influência, soft law, né, de influência científica, esse tipo de coisa, princípios gerais, a OMS tem um certo valor. Agora, qual é o valor da OMS? Isso é importante ressaltar também. Eu até dei uma olhada ontem no orçamento da OMS para esse ano. É um super órgão, tem um orçamento de 4 bilhões de dólares, enorme.
Mas esse orçamento tem que ser visto comparado com os objetivos dela. Ela tem objetivos imensos também. Então, desse orçamento, praticamente 2 bilhões ou metade vai para combater o poliomielite e atenção básica de saúde, principalmente em países pobres, né, aqui no Brasil, Vale do Jequitinhonha, África, Ásia, etc. Ou seja, sobram 2 bilhões para uma série de outras coisas. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: se você compara o orçamento da OMS com o orçamento de uma grande faculdade, a Faculdade de Medicina de Harvard, o orçamento dela é em torno de 800 milhões de dólares. A própria Anvisa aqui no Brasil, são 800 milhões de reais, né? Bastante menos, mas é um orçamento relevante. Você vai ver que a OMS não tem como competir com todas as universidades do mundo. Ela não é a super universidade que manda nas outras. Ela, na verdade, agrega informações, faz eventos, agrega, seria o equivalente do direito de agregar jurisprudência, né? Faz um trabalho ali de biblioteca, tenta agregar as melhores práticas e age principalmente como um centro de dispersão de conhecimento para os estados, ou seja, está lá um governo que nunca teve experiência com certa doença. Ao invés dele ter que abrir uma universidade, chamar um professor, ele liga para a OMS e pergunta. Então, nesse sentido, ela tem uma influência. Mas no que nós estamos vendo hoje, por exemplo, na combate à Covid, né, o coronavírus, você vê que a OMS atua como um órgão científico normal. E o que é um órgão científico normal? É um órgão que se contradiz o tempo inteiro, que vai permitindo que a ciência vá avançando conforme a gente tenha novas informações, e ainda que tenha uma certa dificuldade de comunicação. Por quê? Você vê todos os dias lá no YouTube, a OMS faz declarações públicas do que está acontecendo. Essas declarações verbais são diferentes das escritas, que vêm de outros órgãos. E a própria declaração escrita é um resumo de declarações científicas, ou seja, você tem um problema ali de edição. Porque às vezes um cientista quer dizer isso é muito perigoso, o outro fala, não, eu não tenho tantos dados. Bom, para resumir, um assunto muito grande, a OMS tem a meu ver, uma eficácia vinculante muito importante na parte de transporte internacional e aeroportos. Na parte de soft law, influência, esse tipo de assunto, ela tem uma influência moderada, compatível com seu orçamento, com o número de cientistas que ela aplica, mas ela não é a última autoridade científica, né? A autoridade científica, na verdade, está sempre sendo destruída e é espalhada aí pelos estudiosos do mundo. Então, mantendo isso em mente, até por isso o Brasil teve sabedoria. Na lei interna do Brasil, ele, de certa forma, dá mais valor para as recomendações da Anvisa, que estão mais próximas de nós, do que para as recomendações da própria OMS. Embora elas tenham influência, mas não são diretamente obrigatórias. Pelo menos é a minha interpretação. Era isso, Marco. Obrigado. Obrigado, Adler. Excelente. Eu sei que é uma tarefa árdua aí falar em 5 minutos, mas o nosso interesse hoje aqui é fazer os nossos ouvintes ficarem bem intrigados e quererem aprofundar mais, né, numa próxima oportunidade. Agora eu vou apresentar aqui a doutora Roberta Donato. Ela é vice-presidente da comissão. É um prazer estar com a Roberta aqui hoje. Ela é advogada com atuação na área internacional. Ela é advogada no Brasil e nos Estados Unidos, licenciada pelo estado de Nova York, nos Estados Unidos. Ela é LLM em International Legal Studies pela Georgetown Law, com certificado na OMC, mestre em International Affairs pela Ohio University, bacharel em Direito pela Faculdade Milton Campos, em Administração, com ênfase em Comércio Exterior pelo Centro Universitário UNA. Então é com você, doutora Roberta. Bom dia, tudo bem? É um prazer estar participando desse evento. A minha intenção hoje é falar um pouco sobre a globalização nesse pós-pandemia. A gente vem lendo alguns artigos, inclusive The Economist publicou um artigo há algumas semanas, perguntando se o Covid-19 teria matado a globalização. É um tema importante, porque a gente vem vendo desde a década de 80 um grande crescimento nesse fluxo de globalização, e aí eu vou conceituar brevemente globalização, de acordo com o Cavusgil. Ela é uma macro tendência de intensa conectividade, interconectividade econômica e interdependência entre os países. E ela possibilita a internacionalização das empresas, que é o que a gente vem vendo, acompanhando, né, intensamente nos últimos anos. Essa globalização ela vem passando por grandes ondas de avanço e algumas de retrocesso, principalmente nos momentos em que os países se sentem ameaçados por eventos internacionais. E esse seria um dos eventos internacionais que ameaça essa globalização.
né, a gente já vinha vivendo um momento de maior retração por crescimento de movimentos nacionalistas, né? A gente tem aí algumas atuações, como, por exemplo, o Brexit, que foi a saída da Inglaterra da União Europeia, que foi um movimento intensamente nacionalista e protecionista. A gente tem declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como que os Estados Unidos devem vir primeiro antes de qualquer sistema multilateral, e aí a gente teve recentemente, inclusive, uma declaração dele de que parará de realizar as suas contribuições para a Organização Mundial de Saúde, né, um valor que fará falta nesse orçamento que o Adler acabou de mencionar, que é um grande orçamento, né, os Estados Unidos é um grande participante financeiro dessa organização. A gente tem um boicote americano à Organização Mundial do Comércio, que não tem mais o seu órgão de apelação funcionando por falta dos seus, entre aspas, juízes, né, que a gente precisa de ter pelo menos 3 para avaliar os casos, e os Estados Unidos vetou esse processo de escolha. A gente tem redução da entrada de imigrantes em alguns países do mundo, é um movimento que era para estar sendo ampliado, mas principalmente, já vinha sendo reduzido, mas principalmente agora em razão da pandemia, todos os fluxos de circulação de pessoas no mundo estão reduzidos, se não cessados, em alguns desses países, e os migrantes não ficariam de forma diferente. E a gente tem um aumento expressivo de tributação, né, nesse pré-pandemia, inclusive, para grande parte das mercadorias, né? A OMC tem um relatório extenso sobre isso. Esses movimentos nacionalistas, eles vão em contramão à globalização, que é um movimento liberal, né? É um movimento que pressupõe que os países tenham uma maior integração, uma maior interconectividade, que as empresas possam levar parte das suas cadeias produtivas para outros países. E esse é uma outra questão que vem sendo extremamente debatida. Porque os países, a partir do momento em que eles precisam de produtos que não estão sendo produzidos dentro de seus territórios, eles dependem das suas empresas ou de empresas que estão em outros países, e esses países também precisam, principalmente desses materiais hospitalares, em alguns casos até de comida, né? A gente não teve nenhum tipo de ausência, de falta de mercadoria, mas alguns países restringiram exportações. Então, esse é um movimento que causa receio dos países de que esse movimento de extensa globalização possa prejudicá-los, o que traz de volta, né, e aflora mais ainda esse sentimento nacionalista. Um outro ponto que eu gostaria de tocar é que essas organizações intergovernamentais, elas começaram a ter sua expansão, né, da sua criação, do seu movimento a partir da Segunda Guerra Mundial, como sendo uma forma de criar um foro de debate para todos esses estados e evitar que tivéssemos novos conflitos internacionais. Então, nesse momento em que a gente está vivendo uma crise que é global, nenhum país tem como fugir dela, seria importante manter esses fóruns de debate funcionando. Inclusive porque a gente tem uma questão que está, né, começando a ser desenhada de como que os estados vão agir quando surgir uma nova vacina, uma nova medicação, né? Onde que isso vai ser criado, né? Essa medicação, essa vacina será patenteada, e aí a gente tem, inclusive, em alguns órgãos internacionais, formas de produzir esse medicamento com até a quebra de patente, né? A TRIPS, né? Onde TRIPS, que é o Acordo de Propriedade Intelectual da Organização Mundial do Comércio, prevê a possibilidade de quebra de patente num caso de emergência internacional, uma emergência nacional ou uma emergência internacional. Então, seria de suma importância que esses estados já estivessem nesses fóruns internacionais, discutindo como fazer quando surgir, né, que a gente espera que seja em breve, essa medicação ou essa vacina, para já se adiantar nesse processo de negociação, para a gente já ter soluções um pouco mais rápidas. Porque se a gente não tiver esse foro de negociação multilateral, a gente volta àquela estaca em que a gente tem países com uma economia mais forte, né, países mais, entre aspas, ricos,
versus os países mais vulneráveis. E aí esses países que têm mais condição financeira, eles sempre se sobressaem porque eles vão pagar mais, né? A gente viu isso acontecendo aí há alguns meses, algumas semanas, com equipamentos que vinham sendo trazidos da China que foram retidos, e aí teve uma negociação de quem pagaria mais por eles. Países que tinham mais condições acabaram recebendo mais equipamentos, né? Então é importante a gente manter o multilateralismo por esse sentido. Então, né, as organizações internacionais governamentais, aí não querendo entrar no tema que o Sérgio entrará daqui a pouco, né, que ele também vai falar de organizações internacionais, mas desenhando um pouco a globalização, e as organizações intergovernamentais, elas são muito relevantes nesse contexto. A gente precisa de lutar muito para que esse movimento de organizações multilaterais, ele seja mantido, tá? Com relação às empresas multilaterais, é importante a gente mencionar alguns itens que podem, que estão se desenhando, que poderão acontecer. O primeiro é a alteração da forma de funcionamento dessas empresas multinacionais, inclusive das empresas nacionais também, né? Porque a gente vem vivenciando um processo de isolamento em que a tecnologia ela tem desempenhado um enorme papel. Então, a gente tem uma tendência a reduzir viagens internacionais, o que vai afetar muito a indústria do turismo, né, e da aviação aérea, de compras online. Então, todo esse processo que está sendo chamado de quarta revolução industrial, de um aumento da tecnologia, ele vai influenciar a forma como essas empresas vão operar. O segundo é uma alteração das cadeias de produção global, né, que o pensado inicial era produzir onde era mais barato e onde fosse mais vantajoso, mas as empresas entenderam que isso trouxe uma vulnerabilidade muito grande. E, em consequência disso, os próprios estados estão tentando trazer essa cadeia de produção de volta para os seus países, né, que a gente espera que não seja um movimento generalizado. Donald Trump já, inclusive, anunciou que vai fornecer alguns incentivos para que as empresas americanas voltem a produzir em território americano, que seria um grande, não grande, né? Eu acho que tudo tem que ser equilibrado entre os países, mas fica aí uma pílula, né? Um pensamento de se isso seria realmente o melhor caminho. A gente caminhou muito para ter, né, uma internacionalização da cadeia produtiva e tentar trazer de volta toda a produção. Pessoalmente, penso que seria impossível, mas fica aí um desafio para a gente pensar como que será o futuro. Acho que meu tempo já esgotou. Minha intenção era só trazer realmente alguns pensamentos sobre o que pode acontecer. A gente não sabe muito bem como que, né, esse futuro vai ser, mas a gente consegue visualizar algumas questões aí. Eu fico à disposição no meu e-mail, pessoalmente, para qualquer questionamento. Obrigada. Doutora Roberta, muito obrigado, excelente. Antes de prosseguirmos, eu queria só fazer um comentário. Alguém deixou uma postagem no YouTube falando sobre o poder de polícia da OMS. Eu só queria esclarecer que nós não fizemos uma afirmativa, nós fizemos uma pergunta. A OMS tem poder de polícia? Então, deixamos aí a pergunta para futuros debates. Outras perguntas que surgirem, nós vamos respondendo pontualmente. Agora, eu queria passar a palavra para a doutora Maria Bueno. A Maria Bueno é doutora e mestre em Direito Público, bacharel em Direito e Relações Internacionais pela PUC-Minas, bolsista pesquisadora no Centro de Direito Internacional de Nanterre, Universidade de Paris, 10, estagiária na seção de Educação Superior da Unesco, advogada, diretora de Relações Institucionais da Comissão de Direito de Startups, secretária adjunta da nossa comissão aqui de Direito Internacional da OAB Minas Gerais, ex-chefe da Assessoria de Cooperação Nacional e Internacional da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico no governo de Minas Gerais de 2019 a 2020, professor de Negociações Internacionais no IMEC, BH, Tecnologia e Direitos Humanos na pós-graduação em Direito e Tecnologia da Faculdade Arnaldo, Inovação e Competitividade no MBA de Gestão em Eventos no IEC PUC-Minas. Com a palavra, doutora. Muito obrigada, Mark e demais colegas. Bom dia. Bom dia para quem está nos assistindo aí. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Porque tem pessoas que vão assistir em outros horários.
Bom, tudo isso que foi trazido aí pelos colegas, né, o Mark, Adler e Roberta, sobre a situação da pandemia em si, na verdade foi agravado, né, em razão da repatriação. Então, vamos entender um pouquinho qual que foi a situação com que as pessoas se depararam a partir do momento em que essa pandemia foi declarada pela Organização Mundial da Saúde e que toda a situação da contaminação pela doença, né, pelo vírus Covid-19, ela foi se alastrando no mundo. Então, vamos entender um pouquinho do que é a repatriação ou repatriamento, né? Se trata justamente do processo ou do resultado de repatriar. E o que é repatriar? É conseguir que alguém ou algo retorne à sua pátria, ou ainda devolver alguém ou algo à sua pátria. Também se refere à repatriação a política que favorece o retorno de determinados cidadãos de um determinado país que se encontrem, porventura, no exterior. Frequentemente, as situações de repatriação se referiam a restos mortais, cadáveres, criminosos ou até mesmo investimentos e obras de arte. A repatriação, então, ela decorre do direito de nacionalidade. E esse direito de nacionalidade está estabelecido no artigo 12 da nossa Constituição. E ele institui a atribuição da nacionalidade originária, no caso de brasileiros naturais, e a requisição da nacionalidade derivada, no caso dos brasileiros naturalizados. Assim, antes disso, a Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948 já reconhecia, dentre os rol dos direitos ali declarados em seu artigo 15, no item 1, que todo indivíduo tem direito a uma nacionalidade. Antes, porém, no artigo 13 dessa mesma declaração, a gente tem o direito de livre circulação e o direito de regresso, conforme se pode observar a partir do momento em que essa declaração ela institui que toda pessoa tem o direito de livremente circular e escolher a sua residência no interior de um estado. E no ponto 2, que toda pessoa tem o direito de abandonar o país em que se encontra, incluindo o seu, e o direito de regressar ao seu país. A doutrina constitucionalista vai entender essa nacionalidade como vínculo jurídico-político que liga um determinado indivíduo a um determinado Estado, fazendo com que este indivíduo seja integrante da dimensão pessoal do Estado, lá na noção clássica de Estado, que é povo, território e governo. Portanto, a partir do momento em que há o reconhecimento desse vínculo pelo Estado, o indivíduo passa a fazer parte do povo desse Estado. Segundo também o texto constitucional, é vedada a diferenciação entre brasileiro nato e brasileiro naturalizado, salvo as distinções expressas em lei que vão versar, sobretudo, a ocupação de cargos públicos de alto escalão e que possuem função estratégica, e também no que diz respeito à extradição de brasileiros naturalizados por crimes que são cometidos antes dessa naturalização e outros casos muito específicos que a gente não vai entrar nesse momento. Um outro ponto de avanço aí dessa relação de indivíduo com o Estado, no caso brasileiro, é a questão da nossa lei de imigração, que é a Lei 13.445, de 24 de maio de 2017, que é uma lei que recentemente aniversariou, né? Que entra em vigor, portanto, a partir do dia 21 de novembro do mesmo ano de 2017, estabelecendo, então, no artigo 49, a repatriação como uma medida administrativa de devolução de pessoa em situação de impedimento ao país de procedência ou de nacionalidade. Ainda na lei de imigração, no artigo 42, coloca a situação específica do tripulante ou do passageiro que, por motivo de força maior, for obrigado a interromper a viagem em território nacional e que poderá ter o seu desembarque permitido mediante termo de responsabilidade pelas despesas decorrentes desse transbordo. E logo em seguida, no artigo 43, estabelece que a autoridade responsável pela fiscalização contribuirá para a aplicação de medidas sanitárias em consonância com o Regulamento Sanitário Internacional, que os professores já trouxeram aqui anteriormente, e com outras disposições pertinentes. Além disso, a gente tem que atentar para o artigo 77 dessa lei de imigração, que vai trazer os direitos do emigrante, afirmando as políticas públicas para os emigrantes de acordo com determinados princípios e diretrizes.
Nesse artigo 77, está estabelecido que as políticas vão observar os seguintes princípios e diretrizes, como proteção e prestação de assistência consular por meio de representações do Brasil no exterior, promoção de condições de vida digna por meio, entre outros, da facilitação do registro consular e da prestação de serviços consulares relativos às áreas de educação, saúde, trabalho, previdência social e cultura, promoção de estudos e pesquisas sobre os emigrantes e as comunidades de brasileiros no exterior, a fim de subsidiar a formulação de políticas públicas, atuação diplomática nos âmbitos bilateral, regional e multilateral, em defesa dos direitos do imigrante brasileiro, conforme o direito internacional, e ação governamental integrada, com a participação de órgãos do governo, com atuação nas áreas temáticas que foram mencionadas nos incisos anteriores, visando a assistir as comunidades brasileiras no exterior. E, por fim, um esforço permanente de desburocratização, atualização e modernização do sistema de atendimento, com o objetivo de aprimorar a assistência ao imigrante. Entendendo aí como imigrante aquele brasileiro que se estabelece ou de forma permanente ou de forma temporária em um outro país. Ocorre que em 11 de março deste ano, como a gente pôde observar, a Organização Mundial da Saúde, por meio do seu diretor, declarou a elevação do contágio por Covid-19 ao status de pandemia. A mudança desse status se devia principalmente à expansão geográfica do vírus, entendendo que as viagens internacionais, então, eram o principal meio de disseminação dessa doença, que acaba por acometer milhões de pessoas no mundo todo. A situação emergencial pega de surpresa todos os países, não só os governos e autoridades mundiais, mas também vários viajantes e, sobretudo, brasileiros, que estavam em países diversos e por motivos mais diversos ainda. Em dados do governo federal, no início da declaração da pandemia, cerca de 20 mil brasileiros se encontravam no exterior no momento dessa declaração. Ocorre que, com essa declaração da OMS, como a gente também já viu, né, e já presenciou, vários países começaram a tomar medidas sanitárias de contingenciamento da contaminação. Que incluíam... Tudo bem, estou finalizando. Que incluíam, sobretudo, o fechamento do espaço aéreo em alguns desses países. Obviamente, em razão da situação inesperada e dinâmica que se altera a todo momento, respostas rápidas que acabaram gerando constrangimentos aos turistas foram tomadas, né, e restringiram a locomoção de vários estrangeiros em diversas partes do mundo. No Brasil, a gente teve um arranjo, que foi o Gabinete de Crise, que, a princípio, lidava com a atuação direta do Ministério do Turismo em relação a isso. O Ministério de Relações Exteriores, a princípio, não fazia parte, e as situações enfrentadas no estrangeiro foram as mais diversas, né? Desde cancelamento de voos até restrições de alimentação, de medicamentos, ferindo os direitos básicos de qualquer ser humano em qualquer situação normal. Posteriormente, em relação à crise, o Ministério de Relações Exteriores passa a prestar também uma assistência a esses brasileiros e, segundo os últimos dados que a gente tem acesso, de 27 de abril, a gente ainda tinha 3.683 brasileiros no exterior, dentre esses distribuídos aí nos 5 continentes, ou seja, o que se espera agora é que, de alguma forma, o governo brasileiro, em razão da proteção desses brasileiros, consiga repatriá-los, né, principalmente ao final do contágio, ao final da pandemia, e reestabelecidas aí as condições de voo, que eles consigam finalmente retornar para casa. Muito obrigada. Doutora Maria Bueno, muito obrigado, excelente exposição, muito obrigado mesmo. Nós vamos passar aqui a palavra. Marcos, só um instante. Se você depois puder falar um minutinho sobre o auxílio aí que a comissão deu a essas pessoas nessa situação, contar talvez algum caso, seria bom para ilustrar, que realmente foi uma situação dramática. Sim, a comissão participou ativamente aí, junto ao Itamaraty, junto a autoridades de outros países, como na África do Sul, tivemos a situação no Equador, tivemos vários países. A Maria Bueno, inclusive, pode comentar rapidamente, Maria, sobre um pouco desse trabalho. Nós tivemos, efetivamente, alguns casos positivamente solucionados, Maria. Perfeitamente, Mark. Em relação principalmente aos brasileiros que se encontravam na África do Sul,
A gente teve um caso muito particular, porque eram 3 cidades, as cidades distantes mais de milhares de quilômetros umas das outras, e tem toda uma operação que foi montada, né, junto com companhias aéreas, o Ministério de Relações Exteriores e o governo federal, e também na atuação diplomática do governo federal brasileiro, né, com participação da sociedade civil junto aos governos locais. E tem uma situação que está todo mundo enfrentando, que é uma situação nova. Nesse caso da África do Sul, eram milhares de brasileiros que estavam lá e com dificuldade de locomoção interna também. Mas a gente obteve sucesso aí, conseguindo trazer, num primeiro voo, cerca de 300 a 500 brasileiros, não me lembro o número exato, mas acompanhando também a situação dramática do Equador, que tinha, dentre os brasileiros que estavam lá, inclusive uma equipe paralímpica. Então, a gente viu e acompanhou aí a situação desses brasileiros fora. A Roberta também trabalhou, a gente trabalhou aí diretamente, a gente está em contato quase diário, né? Para orientar esses brasileiros do que era possível que eles fizessem junto ao governo, né? A representação consular, a assistência consular nos locais em que eles se encontravam. É uma amostra porém, de também faz, né? Sim, e porém também a gente tem que entender que, em razão da própria pandemia e do isolamento social, os brasileiros tiveram muita dificuldade de conseguirem chegar a uma solução pelas restrições que já eram impostas e pela dificuldade de trabalho mesmo das pessoas de se locomoverem, maioria das pessoas trabalhando em casa. Então é um desafio muito grande aí que eu espero que se restabeleça assim que finalizar essa crise e que a gente começar a voltar para a normalidade. Excelente, excelente. Muito obrigado, doutora. Vamos prosseguir agora com o Sérgio Botinha sobre a importância das organizações globais frente à pandemia. Sérgio é advogado especializado em direito internacional na área de investimentos, família e imigração. Ele é sócio do escritório Botinha e Cabral Advocacia Internacional, membro da comissão aqui conosco, Comissão de Direito Internacional, membro também da Comissão de Família e de Startups da OAB Minas Gerais. Com a palavra, doutor Sérgio. Olá, Marco, obrigado aí pelo espaço, demais membros da comissão, o Adler, os espectadores. Acompanhei esse trabalho aí que a Maria Bueno fez, com a doutora Roberta Donato também, de ajudar a repatriação dos brasileiros em situação difícil, né, que estavam em outros países. Esse foi um trabalho muito legal que a comissão fez, que me honra participar da comissão, como vem participando nesse termo e no último termo também. Bom, o tema que eu vou brevemente repassar aqui é a importância das organizações internacionais, das organizações globais. De uma certa forma, todo mundo está falando sobre isso, né? Porque, na verdade, é o que está feito ao direito internacional e está relacionado ao tema, né, da Covid-19, do coronavírus. É um tema instigante, né? Não deveria ser tão instigante assim, né, Mark e demais membros, porque a importância das organizações globais é uma coisa intuitiva, é uma coisa quase que auto-evidente, né? No entanto, está no centro aí, infelizmente, eu quero crer, dos debates atuais, né? Em razão da politização do tema, infelizmente, é isso que está acontecendo. As organizações globais estão sob ataque, né? Como se elas não fossem importantes ou como se fossem desnecessárias. Então, assim, é um tema instigante em razão do momento político, né, que estamos vivenciando e a crise do coronavírus, obviamente. Mas a importância das organizações globais, ela, como dito, é intuitivo, né? A OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela foi criada em 1948, como o Adler bem comentou, é um braço, é uma agência da ONU, né? Então, ela foi formada ali no escopo ao fim da Segunda Guerra Mundial, porque o interesse era realmente agrupar os países para evitar que coisas como a Segunda Guerra Mundial ocorressem. E no âmbito da saúde, né, da segurança sanitária, foi criada a OMS. Né? Ela herdou competências da Liga das Nações, né? E antes da Liga das Nações, a International Office de Public Health, que tinha a sede em Paris. Então, há críticas ao gasto que a OMS tem, né? Uma parte desse gasto é um gasto com burocracia,
é uma crítica construtiva. Eu acho que cabe, sim, à OMS revisitar aí os seus procedimentos, os seus quadros, os seus gastos com burocracia, mas o mérito da sua atuação é estritamente necessário. Eu acho que é impensável a gente querer dispensar a atuação de uma entidade como a OMS, principalmente num momento como esse, numa pandemia. A pandemia nada mais é do que uma epidemia em escala global. Então, a necessidade dela, a necessidade da diplomacia é evidente, é necessário o concerto de ações. Quer dizer, você vê, a ONU, quando foi criada, e a Liga das Nações também, antes, depois da Primeira Guerra, o intuito é a cooperação entre os povos. O desarmamento era o principal intuito. Como é que você vai esperar que você desarme se outros países não estão desarmando? É uma coisa intuitiva. A questão ecológica também, o meio ambiente, é muito importante hoje a atuação das entidades internacionais. O concerto de ações. Se você vê que o seu país não está, que o seu vizinho não está colaborando para, por exemplo, diminuir as emissões de gases, fica mais complicado você defender internamente a diminuição desses mesmos gases. Então, na questão da pandemia, é a mesma coisa, porque o vírus ele viaja entre os países, não há fronteiras para o vírus, Não há como fechar as portas da imigração para o vírus, não há como. Então, é necessária a concertação. É simplesmente assim, impensável essa discussão, mas é o que estamos vivenciando. Então, assim, eu quero ressaltar, nos poucos minutos que tenho, a importância fundamental da OMS. Veja que ela e os outros órgãos multilaterais, eles têm a semente embrionária lá no pars perpétua de Kant, na origem do direito internacional. Então, não há como conceber dispensar esse tipo de entidade. Ela é clara e evidente. Só para concluir, tentando respeitar o tempo, um dos últimos esforços aí que a OMS está oferecendo, é as pesquisas com relação a remédios, medicamentos e vacinas, que poderiam atenuar essa imensa crise que nós estamos vivendo. Está sendo feito um estudo, que se chama Solidarity Trial. É um estudo que está sendo levado a efeito pelo intermédio de 671 hospitais no mundo inteiro, em 6 continentes. Então, a pergunta é: qual entidade seria capaz de reunir dados de tantos hospitais e de tantos países? Só mesmo uma entidade com caráter multilateral. E vários resultados já estão vindo. Houve aí, infelizmente, para quem esperava que o medicamento cloroquina fosse salutar, 96 mil pacientes foram testados, 96 mil pacientes. Quer dizer, nenhuma outra, e o resultado foi que não há certeza. Na verdade, o resultado é de que há um risco maior, infelizmente, mas pausaram os testes para poder reavaliarem os dados. Existem outros remédios que estão sendo objeto de pesquisa, como Redensivir, que é um remédio para o ebola. Há muita possibilidade desse remédio vir a ser realmente positivo. Ele poderá, os primeiros estudos estão indicando que ele pode reduzir em até 1/3 a ocupação de UTIs, e a questão da vacina. Para uma vacina ser feita de uma forma rápida, é preciso muitos testes. E esses muitos testes só podem ser viabilizados através de uma entidade como a OMS. Como dito aí no estudo da cloroquina, 96 mil pacientes, 671 hospitais em 6 continentes. E tudo de forma científica, está lá o estudo. Então, é fundamental a atuação da OMS, não há dúvidas. E eu, como todo mundo, queremos receber logo as boas notícias. Tenho certeza que o planeta Terra, a humanidade, através da cooperação internacional, será capaz de vencer mais esse desafio na história da humanidade. Fico feliz de participar de mais esse evento da comissão e agradeço a atenção de todos. Obrigado, Mark. Doutor Sérgio, obrigado pela excelente, brilhante exposição. É uma honra ter advogados tão capacitados, tão brilhantes aqui conosco nessa manhã.
E eu gostaria de reconhecer a presença de outras comissões aqui participando conosco. Nós temos o doutor Humberto aí, da Comissão de Direito Internacional de Maringá, então nós estamos muito bem acompanhados nessa manhã. E eu já queria prosseguir com a doutora Fernanda Calas. A doutora Fernanda Calas está aqui conosco? Sim, né? Ela vai falar hoje sobre a imunidade de jurisdição da China frente às demandas relativas à Covid-19 nos tribunais estrangeiros. A doutora Fernanda é doutora em Direito Internacional pela PUC Minas, mestre em Direito Internacional pela Universidade de Paris II, professora de Direito Internacional nas faculdades UniBH e Promove, advogada especializada em Direito Internacional. Fernanda, é uma honra tê-la conosco aqui nessa manhã. Com você a palavra. Muito obrigada, Mark, obrigada pelo convite, inclusive o convite de fazer parte dessa comissão, né, a qual eu comecei a compor no início desse ano. Honra para nós. Uma honra também. Então, quando me foi aberta a possibilidade de falar sobre o tema coronavírus, pensei qual assunto tratar? E fiquei sabendo, em meados de março, de uma ação popular que foi interposta por um cidadão brasileiro na Justiça Federal do Distrito Federal, né? E essa ação foi interposta contra a República Popular da China, porque esse indivíduo sentia-se no direito, né, de receber uma indenização do território chinês pelos prejuízos que o coronavírus vinha lhe causando. Isso não foi uma particularidade desse cidadão no Brasil, porque ações parecidas foram interpostas também nos Estados Unidos, em Israel. Então, nesses poucos minutos que tenho aqui com vocês, queria mergulhar nessa hipótese, né, nessa possibilidade de se interpor frente aos nossos tribunais internos brasileiros ações contra o Estado chinês, para que o Estado chinês nos pudesse indenizar em solo pátrio, né? Nosso solo local, solo estrangeiro, portanto, ao território da China. Bom, quando esse indivíduo interpôs essa ação, certamente ele se esqueceu de uma regra básica do direito internacional, chamada de imunidade de jurisdição do Estado estrangeiro. Como bem sabemos, o direito internacional ele não é só composto de tratados internacionais. Uma das fontes do direito internacional que não pode ser esquecida é a fonte costumeira, essa fonte que não está necessariamente codificada, mas que ela é construída pelo sentimento de que algo, né, que uma verdade é o direito, e esse sentimento é materializado por meio da prática reiterada dos Estados em torno de uma determinada forma de agir. E a ideia da imunidade de jurisdição já nos é antiga, né? Ela advém da máxima parem parem no habet império, que significa que os estados estrangeiros não podem se julgar uns aos outros em suas jurisdições internas. É uma forma de respeitar a soberania estatal do território estrangeiro. Então, sentiriam dizer, né, a esse cidadão brasileiro que se ele pleiteia, né, uma indenização vinda da China, teria que interpor essa ação diretamente na China, mas nunca no território brasileiro, porque aqui no Brasil a China goza de imunidade de jurisdição, né? Uma outra possibilidade seria o Estado brasileiro, eventualmente, abraçar, endossar essa causa e a Corte Internacional de Justiça. E não estou aqui nem querendo entrar no mérito, numa hipótese que eu não consigo encontrar nem a materialidade do objeto ilícito, para ser sincero. Mas, enfim, eu vou me cercear a questão processual mesmo. A gente sabe que essa questão processual aqui no território brasileiro, ela já foi discutida, né? Porque esse costume da imunidade de jurisdição é um costume que era absoluto, mas começou a ser relativizado nos anos 70. E essa relativização nos chega a notícia no território nacional em 1989, um famoso caso que foi julgado no STF, né? É o caso Geni de Oliveira versus Estado da Alemanha, quando então o ministro Francisco Rezec conta, né, ao Supremo Tribunal Federal que o costume da imunidade de jurisdição havia sido relativizado
E efetivamente foi, nós aproveitamos dessa relativização até hoje. Mas que relativização é essa? A relativização que vem nos dizer que quando o Estado estrangeiro aqui está a atuar de maneira parecida com a que atua um particular, ou seja, praticando atos de gestão, seja contratando prestadores de serviço, contratando funcionários para cuidar da limpeza de suas embaixadas, etc., ele não seria merecedor da regra da imunidade, do costume da imunidade, podendo, então, ser demandado por Dona Maria ou por Dona Geni, que era faxineira da Embaixada da Alemanha, perante as jurisdições internas brasileiras. Tá? Então, isso já está sedimentado, não só na ordem interna nacional, como o mundo afora. Outra coisa é falar de atos de império. Então, esses atos de império, ainda que com a relativização desse costume, mantém-se imune à jurisdição dos demais países do mundo. Então, da mesma forma que não se pode imaginar que um juiz federal brasileiro venha questionar o fato de uma pessoa ter ou não ter conseguido, né, um visto para os Estados Unidos, ainda que ela se sinta discriminada por sua raça ou por outra coisa parecida, não se pode, perante a Justiça Federal brasileira, determinar se cabe à China, né, uma indenização a essa pessoa pelo fato de não ter a China avisado a OMS em 2 semanas, demorou 2, teria que ter demorado 1. Não cabe a um juiz federal brasileiro fazer esse tipo de análise, porque, na pior das hipóteses, uma informação prestada a uma organização internacional é um ato de império pelo simples fato das organizações internacionais serem compostas somente por estados, né? Ventilou-se nos Estados Unidos até uma tese de que o coronavírus seria um ataque químico, né? E ainda que eu quisesse entrar na situação, não estou entrando no mérito da questão, mas ainda assim a China não poderia ser julgada perante as jurisdições internas, porque, ainda que sendo um ataque químico, trata-se de um ato de império, ato de guerra, ele está imune à jurisdição do Estado estrangeiro. Então, tal questão deveria ser julgada no foro competente, qual seja, na Corte Internacional de Justiça, se uma demanda é interestatal, ou nas próprias jurisdições internas chinesas. Nós tivemos essa oportunidade de tratar a matéria aqui, teremos uma decisão do STF sobre a repercussão geral do caso 944, que cuida não do coronavírus, obviamente, mas de um barco, o barco Shangri-La, que foi atacado por um submarino alemão à época da Segunda Guerra. E os tripulantes do Shangri-La, já só para completar, os tripulantes do Shangri-La sentem-se merecedores da indenização do Estado alemão. Mas, conforme certamente veremos o Supremo decidir, né, de maneira que repercutirá para todas as esferas, não se trata de uma possibilidade em que nós possamos internamente julgar um Estado estrangeiro, posto que esse Estado estrangeiro tem essa imunidade reconhecida, né, tanto pelo Brasil como pelos outros países do mundo, como pela própria Corte Internacional de Justiça. Não vou poder mergulhar no assunto por conta do tema, mas para os interessados sempre vale a pena consultar o caso Imunidades dos Estados Estrangeiros, que é um caso entre a Alemanha e a Itália, né, que vai ter uma conclusão final, a mesma que eu chegarei nesses poucos minutos de fala, que para alguns, infelizmente, né, mas não é possível demandar o Estado chinês perante as nossas jurisdições internas. Vou terminar, acho que extrapolei o tempo, fica difícil não extrapolar, porque são poucos minutos. É muito difícil mesmo. Muito obrigada, viu? Estou aberta a questões. Sim, eu quero, para aqueles que chegaram posteriormente, deixar bem claro aqui que nosso foco aqui hoje não é esgotar os temas, mas sim levantar os debates que estão na ordem do dia relacionados ao coronavírus e o direito internacional. E agora nós vamos partir para o final aqui, e o Dr. Luiz Gustavo vai nos falar agora sobre gestão de escritórios de advocacia internacional em tempos de crise, um tema muito interessante, e eu tenho certeza que várias pessoas aqui nos assistindo vão ter muito a perguntar depois e aprofundar nesse tema também. O Dr. Luiz Gustavo é bacharel em Direito pela UFMG,
Ele se especializou em arbitragem com foco em contratos internacionais, operações societárias e projetos imobiliários. Ele é autor da obra Licitações e Contratos Administrativos para Empresas Privadas, cursou o programa Negotiation na Harvard e Arbitragem Internacional na Cornell, em colaboração com a Sorbonne. Em 2015, foi eleito um dos advogados mais admirados do setor de papel e celulose. Em 2014, foi eleito o melhor advogado em direito público pela Client Choice. Em 2013, foi indicado como um dos melhores advogados em direito público pela Chambers e Partners. E, acima de tudo, o Dr. Luiz Gustavo é um grande amigo, querido por toda a comissão, foi presidente, e nós estamos aqui muito felizes em ter a sua exposição. Com a palavra, doutor. Muito obrigado pelas palavras, Mark. Bom dia a todos os colegas de comissão e a todos que assistem aí a esse webinar. E quando o Mark me convidou a participar desse evento, eu conversei com ele e disse: Mark, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre direito internacional nesse momento, porque desde o início da pandemia eu tenho me dedicado a administrar um escritório internacional em meio a essa pandemia. Então, o único tema que hoje passa pela minha cabeça é esse. Aí o Mark sugeriu, então, que fosse esse o tema que eu deveria abordar. E, bom, eu sou sócio, fundador do escritório Chegou Oliveira Santiago, que é um escritório que nasceu internacional. Ele, logo no início, há 11 anos atrás, nós tínhamos um escritório no Brasil e um escritório na França. No momento da abertura do escritório, ele nasceu já internacional. E de lá para cá crescemos. Mais recentemente, há pouco mais de 2 anos, abrimos uma outra unidade em Lisboa. E nós temos tido aqui uma experiência ímpar na administração de uma equipe de advogados em 3 países em meio a essa pandemia. E uma equipe de advogados que lida majoritariamente com o direito internacional. Não só advogados, mas advogados e todos os outros colaboradores. E a gente se viu, de repente, em meio a o que fazer com 100 pessoas, aproximadamente, espalhadas em 3 países, como organizar isso de uma forma coerente, de uma forma mais uniformemente possível. E constatamos de cara o seguinte, que o mundo ele é globalizado para a pandemia. E ele é, na verdade, muito pouco globalizado para muitas outras coisas. Nós estamos muito, muito distantes de termos, de fato, normas de direito internacional que estejam perto de trazer um mundo funcionamento empresarial mais equânime. Eu não estou aqui aplaudindo os globalistas que queiram, eventualmente, que o mundo seja uniforme em todas as coisas e tudo isso, não. Mas também não estou aqui para defender os nacionalistas que acham que o mundo deve ser realmente com muitos muros, muitas barreiras e muita divisão entre as nações. Não estou marcando posição a favor de nenhum dos dois lados, estou apenas trazendo uma constatação de que no atual momento em que vivemos, em 2020, por mais que estejamos conectados e vivamos em um mundo dito cada vez mais globalizado, ele o é de fato, talvez, para disseminar um vírus, mas não para organizar ou para permitir que as empresas que trabalham internacionalmente se organizem de forma mais comum, mais uniforme no seu funcionamento. E isso eu estou dizendo em face de uma constatação de que tivemos que, tudo bem, todo mundo em casa, todo mundo trabalhando home office, todo mundo conectado, todo mundo se virando como podia.
mas de cara nós temos isso por um lado, só um pequeno parênteses, isso por um lado criou em toda a equipe um sentimento de que nós somos, por incrível que pareça, nós estamos mais próximos, porque passamos a nos ver por videoconferências com tanta frequência, coisa que nós não fazíamos antes, porque viajaríamos, encontraríamos pessoalmente, agora passamos a resolver tudo muito mais rapidamente por videoconferência, foi até muito bom, e todo mundo passou a ter aquele sentimento de pertencer ao mesmo time, mesmo estando em outros países. Isso foi muito bom para a conexão entre todas as unidades do escritório, 4 no Brasil, 2 no exterior. Acontece que, por outro lado, esse mesmo sentimento causou uma decepção. Vamos imaginar que o nosso escritório na França foi o primeiro a ser fechado, e lá houve, de fato, um lockdown bem restrito. E logo 2 semanas depois, no Brasil, começamos também. E aí vieram as normas governamentais que afetam os funcionamentos das empresas nos seus respectivos países. E nos deparamos com a França, um país com um viés um pouco mais socialista nesse aspecto do direito do trabalho, com normas hiperbenéficas, hiperprivilegiadas para que a empresa pudesse deixar de remunerar o trabalhador, e o governo francês pagando integralmente a remuneração até uma faixa de salário, a partir de uma determinada faixa, pagando 80% da remuneração, e vários outros benefícios e financiamentos com juros zero, com 1 ano de carência para depois pagar em 20 anos, vários benefícios. E nem Portugal, nem o Brasil concederam. E aí é muito difícil para todos que sentem isso, que pertencem a uma mesma equipe, começam a se perguntar, mas por que o meu colega que está no outro país pode isso, e aqui no Brasil a gente não pode? Por que lá acontece e aqui a gente não faz? Pô, nós somos uma empresa só, e a gente trata a coisa aqui, de fato, como sendo uma empresa só, porque nós somos uma empresa só. Os resultados que o escritório tem em todas as unidades são partilhados por toda a equipe na distribuição de resultados, por todos, então, todos são beneficiados, e aí não consegue entender. Ok, já estou partindo para a conclusão. Então, eu imagino, e até sugiro aqui, ousadamente, será que não é o momento da Organização Internacional do Trabalho, que estávamos falando aqui muito mais da OMS, mas será que não é o momento da OIT começar a prever, imaginar normas que flexibilizem e permitam mais que as empresas que atuam internacionalmente, que estejam estabelecidas em diversos países, possam ter normas uniformes, atendendo, obviamente, a princípios básicos, a dignidade humana e outras coisas, que aos próprios princípios do trabalho que a OIT estabelece. Será que não seria o momento de nós pensarmos nisso, que hoje temos empresas, instituições privadas supranacionais que deveriam ter a possibilidade de uniformizar o seu funcionamento, as suas contratações em todos os países nos quais atuam. Isso ajuda a fortalecer a empresa, a criar nos times das empresas esse sentimento de unidade, de que há um tratamento uniforme em toda a estrutura, independentemente do país em que estejamos. Talvez essa medida, eu sei que complexa, de difícil implementação, mas simples em concebermos, em imaginarmos, talvez essa medida seja um fortalecimento, um degrau a mais para que se estimule que as empresas se internacionalizem. Para encerrar, quero só registrar que é um momento, de fato, muito, muito, muito difícil. Para nós tem sido um desafio interessantíssimo, nós gostamos de desafios, mas muito difícil, mas não deixamos de estar motivados com ele, com esse desafio. E vou citar aqui no meu encerramento, Dom Quixote, que pelas mãos de Miguel de Cervantes disse: o meu repouso é a batalha. Então é hora de nós descansarmos lutando contra essa pandemia. Obrigado e Deus abençoe a todos. Muito obrigado, doutor Luiz Gustavo. É sempre bom ouvi-lo
e é um exemplo aí o escritório do doutor, as metas que os senhores têm aí de manter os empregos nessa crise. Não é fácil, mas vocês são um exemplo aí para todos. Muito obrigado. Agora eu quero partir para o doutor Matheus Puck. Ele se encontra na Alemanha agora. Ele vai palestrar sobre contratos e tratados internacionais no setor de healthcare no cenário do Covid-19. Matheus Puck é advogado, mestre em Direito pela Universidade de Frankfurt, mestre pela Universidade Livre de Bruxelas, doutorando pela Universidade de Frankfurt, especialista em arbitragem internacional pela Universidade de Frankfurt, especialista em Direito e Tecnologia pela Universidade de Estocolmo, especialista em casos globais e US Law pela Universidade de Maastricht. Com a palavra, doutor. Bom, muito obrigado. Obrigado aos colegas, obrigado, Marco, obrigado a todos que estão assistindo a gente hoje. Esse tema que eu vou falar é um tema que passa um pouco desapercebido, né, dentro do próprio direito internacional em si, mas que ele vem se ampliando e é um tema muito forte, mas que não tem muita publicidade, né? E durante a pandemia ele acaba tomando uma relevância ainda maior, só que mesmo assim ele continua meio que invisível, né, aos olhos do público em geral. Bom, como todos já sabem, né, para o lançamento de um teste de um medicamento, ou de um teste de uma vacina, ou de qualquer coisa do tipo, ele requer extensos testes clínicos, né, e de todas as formas, tem vários estágios de testes clínicos, inclusive testes em humanos. E esses testes em humanos, eles passam a ser extremamente regulados globalmente, então ele passa a ser uma disciplina do direito internacional em si, pois tem uma necessidade de uma harmonização tanto dos parâmetros técnicos, né, dos parâmetros médicos, científicos, para que esses resultados sejam válidos no mundo inteiro, quanto com a parte jurídica regulatória, pois tem uma preocupação muito grande com o bem-estar do paciente, a dignidade, né, dos pacientes, todo o tratamento, que sejam levados a sério, né, todos os princípios éticos, né, pelas pessoas que estão envolvidas nesses testes. Então, acaba que ele é um tema com abrangência global, mas que não é tão difundido assim, pelo menos não hoje em dia, e que durante o Covid-19 ele passa a ter essa relevância porque os processos de aprovação passam a ser acelerados, existem algumas opções para aprovações aceleradas em vários países do mundo de medicamentos baseados na urgência, né, que o momento pede, e isso passa também pelos contratos internacionais, pois normalmente é um esforço global, todos esses testes de medicamento eles são feitos por grandes empresas internacionais, CROs, farmacêuticas, SMOs e outras organizações multinacionais, né, que hoje já ultrapassam as fronteiras, né, pelo porte delas, e essas fazem os testes geralmente em vários países ao mesmo tempo e sempre atuando de uma maneira transnacional, por assim dizer. Acaba que esses contratos eles são extremamente complexos e multijurisdicionais, geralmente válidos para mais de um país, né, multijurisdicionais, e tem certas peculiaridades. Mas primeiro vamos passar um pouco rapidamente sobre as convenções internacionais. Bom, a Convenção Internacional, elas cresceram, né, especialmente durante o fim da Segunda Guerra Mundial, por causa dos testes clínicos que os nazistas realizavam, que não seguiam nenhum princípio ético, né, por razões óbvias, e foram seguidos subsequente pelo Código de Nuremberg, que foi um dos precursores das regulamentações internacionais de testes clínicos, seguido pela Declaração de Helsinki, que hoje que é muito importante, até hoje ela regula as publicações técnico-científicas, né, já foi substituída por outras mais novas, e regula os princípios éticos para pesquisa médica e desenvolvimento de assuntos de testes em humanos, e inclusive a publicação dos resultados, os princípios éticos de publicação pelas universidades no mundo. Depois temos o relatório de Belmont, e também por último, a mais importante hoje em dia é a Conferência Internacional de Harmonização de Guias e Testes Clínicos, né, de escopos técnicos para testes farmacêuticos, a ICHGCP.
A ICH-GCP ela regula as boas práticas de testes clínicos e é um organismo internacional fundado pelos players do mercado e também pelos próprios órgãos regulatórios do mundo. A Anvisa, por exemplo, entrou no final de 2016 e no final de 2019 conseguiu uma vaga no comitê gestor da ICH. Então, ela tem uma importância global, inclusive suas cláusulas são inseridas nos contratos internacionais de teste clínico para serem vinculantes em todos os países que aquele medicamento está sendo testado, uma vacina, algum outro, né, mesmo até equipamentos médicos, eles têm que passar por esses testes e envolvem contratos semelhantes. O ICH, ele publica diversas convenções, né, sobre a área, né, e elas são nomeadas normalmente E1, E2, E3, E4, até, acho que, se eu não me engano, vai até 20, que são convenções extensas, muitas passam por aspectos muito técnicos, mas também pelos aspectos jurídicos dos testes clínicos, e eles têm sempre os princípios básicos, né, do respeito pelas pessoas, a beneficência e a justiça, que está no core values da própria ICH, como princípios a serem observados, inclusive, dentro dos seus contratos. Tem também algumas diretrizes da União Europeia e alguns princípios, né, específicos. Esses contratos, normalmente, eles são muito importantes com relação à propriedade intelectual, que é também transnacional, os próprios princípios éticos, né, que tem sempre alguma coisa mais contundente, e também pela característica de não existir força maior nesses próprios contratos, até porque interromper um contrato deste poderia resultar em morte para os pacientes envolvidos. Bom, é um tema muito complexo e requer, né, muita elaboração sobre, mas dentro do tempo disponibilizado, eu acho que é um relato, um overview sobre essa perspectiva. Muito obrigado. Então, Matheus, muito obrigado, excelente. E nós deixamos aí para os que chegaram depois os e-mails de cada um dos palestrantes para vocês entrarem mais profundamente com perguntas e desenvolverem os assuntos aqui. Mais uma vez, muito obrigado, doutor. Excelente. Agora nós vamos falar com o doutor Davi Carvalho. O doutor David é querido aqui da comissão, foi presidente da Comissão de Direito Internacional da OAB, e hoje de manhã ele vai falar sobre relações, de manhã não, já estamos à tarde, né? Relações comerciais internacionais, quebra contratual e cláusulas de força maior. Tenho certeza que é um tema muito... Oi. Só um minutinho, só para falar para os participantes, que eu coloquei aqui no chat o link da verificação de presença. Então, por favor, é rapidinho, é só nome completo e e-mail, mas preencham lá, vai estar disponível até 15 minutos após o encerramento do webinário, tá bom? Por favor, entrem lá e façam a sua... Obrigada, desculpa. Cadastramento, sem problema. O Dr. David Carvalho vai falar sobre relações comerciais internacionais, quebra contratual e cláusulas de força maior. Ele é sócio na Craft Advogados Associados, membro da Comissão de Direito Internacional da OAB, como eu disse, foi presidente, doutor em Direito Internacional e comparado pela Universidade de São Paulo, mestre em Direito Internacional Econômico pela PUC Minas, professor na Faculdade de Direito Milton Campos. Com a palavra, doutor. Presidente Mark, muito obrigado pelas palavras. Eu quero agradecer e parabenizar a todos, me desculpar já de antemão pelo atraso, eu estava terminando uma aula, mas foi possível chegar aqui a tempo. Gostei muito das palestras, das falas que eu peguei, do doutor Sérgio, doutor Luiz Gustavo, doutor Matheus, e penso que todas elas se entrelaçam, né, nesse momento em que nós estamos vivendo aqui agora, especialmente na questão comercial, né? O doutor Luiz Gustavo coloca a dificuldade de manter as relações empresariais nesse espaço de um escritório de advocacia multinacional. Nosso também, nós temos, estamos lá no Canadá também, então a gente vê um pouquinho disso. O doutor Matheus falando das questões contratuais no âmbito farmacêutico, e me dá até o gancho, que não existe a força maior, que é justamente um dos aspectos que eu vou mencionar aqui na minha fala, e toda essa adversidade causada pela pandemia,
que inicialmente acontece em decorrência desse espalhamento de um vírus, gera violências econômicas, gera um caos econômico poucas vezes visto antes na nossa história, pelo menos numa história recente, uma história em que nós temos as relações e as sociedades altamente interdependentes, em especial as relações comerciais. E isso atinge diretamente os contratos, que é justamente o instrumento que possibilita com que a riqueza circule no mundo, os contratos internacionais. E quando a gente fala em contratos internacionais, sem adentrar aqui em questões, em outras questões técnicas, nós temos aquela questão que justamente esbarra no contexto que nós estamos vivendo, que são os inúmeros rompimentos, as inúmeras quebras, os breaches que a gente vem tendo em função das consequências advindas aí, dos impactos advindos pela pandemia. E essas quebras, elas não necessariamente acontecem em toda e qualquer situação. Óbvio, o efeito imediato e talvez mais imprudente seria um rompimento da relação contratual a fim de tentar resguardar ou tentar o salve-se quem puder. Porém, nos contratos internacionais, que, de certa forma, eles andam um passo à frente, talvez, dos contratos internos, uma vez que a autonomia da vontade ela é altamente prestigiada nos contratos internacionais, nós temos algumas cláusulas, como a cláusula de hardship, a cláusula de força maior, e até mesmo em alguns tratados, como é o caso da Convenção da ONU sobre Compra e Venda Internacional de Mercadorias, que a denomina como cláusula de exoneração, que possibilitam, de alguma forma, que as partes elas tentem reajustar antes mesmo de tomar essa atitude um pouco mais drástica. Mas aí alguém vai perguntar, mas isso não existe no ordenamento jurídico interno? Existe. Existem vários ordenamentos de forma muito clara. Os Estados Unidos, por exemplo, antes de um contrato ser imediatamente rompido, é necessário que, o presidente pode me falar, pode tratar disso melhor do que eu, necessário que as partes elas intentem uma negociação no intuito de readaptar ou de, ao menos, mitigar eventuais danos que, porventura, possam ser ou possam as partes virem a sofrer. Em outros ordenamentos jurídicos, na Alemanha, enfim, onde o Matheus se encontra, existem cláusulas nítidas de se readequar às obrigações contratuais. Essa readequação no âmbito internacional, ela vem a partir dessa cláusula denominada de hardship. A cláusula de hardship, ela demonstra, diante de acontecimentos de ordem ou de natureza econômica, política, financeira, até mesmo tecnológica, que impactem imediatamente, diretamente o contrato, faça com que as partes elas deem um passo atrás e renegociem, busquem renegociar os parâmetros contratuais. Por óbvio, aqueles que conseguem prever, não de maneira minuciosa, mas prever no âmbito da abstração contratual que esses eventos podem acontecer em algum momento, quanto melhor estiver essa previsão, melhor será a forma que as partes terão para se alterar ou para modificar as cláusulas e o rumo contratual. Então, a cláusula de hardship, a gente tem que preocupar basicamente com 2 pontos. O que é o hardship? Quais são os limites do hardship? Quais as circunstâncias estão abarcadas pelo hardship? Se são fenômenos econômicos, e quais são eles? São fenômenos políticos, quais seriam eles? São fenômenos financeiros, quais seriam eles?
E como buscar essa adaptação, como estabelecer essa renegociação? A fim de quê? A fim de que o contrato ele não se interrompa pura e simplesmente. É necessário que se busque a manutenção da relação contratual a fim de que a riqueza continue circulando, mesmo que seja em uma velocidade menor. Okay? Porque imagine, se todos os contratos de compra e venda internacionais fossem rompidos numa cadeia, igual um dominó, o mundo ia simplesmente parar. Ia parar até de girar. Então, ia parar de girar e os escritórios do Dr. Luiz Gustavo ia parar numa hora lá e ponto final e não ia andar mais para frente. Então, a gente tem que tentar fazer com que essas cláusulas contratuais elas sejam enforced, elas sejam de fato implementadas na sua melhor forma e no seu limite. A cláusula de hardship ela diferencia um pouco da cláusula de força maior. É muito comum denominar essa cláusula maior já pela prática e na sua denominação em francês, force majeure, no que tange à possibilidade de rescisão. A força maior ela vai levar as partes, em decorrência de um evento imprevisível e que torne impossível a continuidade do negócio. Por isso é que nas cláusulas, nos contratos, como diz o Dr. Matheus, nos contratos farmacêuticos, as cláusulas de força maior elas têm que ser evitadas, porque esse evento superveniente, imprevisível, que torna a prestação ou as prestações impossíveis de serem concretizadas, vão levar o quê? Vão levar a resolução do contrato, vão levar simplesmente à extinção do contrato. E não necessariamente as cláusulas de força maior, ou não necessariamente a extinção de um contrato seria o ideal, a busca pela continuidade das relações contratuais. E é interessante a gente trabalhar com a força maior, porque muitos contratos privilegiam muito mais a força maior do que a hardship, sendo que o interessante seria privilegiar a hardship à força maior, em observância à manutenção, à continuidade das relações contratuais. Minutinho, doutor. Nós temos que pensar, e eu já vou caminhando para o final, nós temos que pensar que ninguém quer romper uma relação contratual. Nós queremos cumprir com o que foi acordado. E a cláusula de exoneração prevista na CISG, que eu mencionava, ela aparenta muito mais com uma cláusula de força maior, que vai exonerar as partes em decorrência desses eventos imprevisíveis, isentando-as, inclusive, de responsabilidade, do que simplesmente a necessidade de renegociação. E aí a gente parte aqui para o direito brasileiro para eu encerrar. No direito brasileiro, nós não temos em nenhum lugar uma disposição expressa acerca da obrigação de renegociar, de repactuar as cláusulas contratuais. Porém, implicitamente, se nós pegarmos o artigo 422 do Código Civil, nós vamos ver lá o dispositivo do princípio da boa-fé objetiva. E, como dever anexo, dever lateral à boa-fé objetiva dos contratos, nós temos o dever de cooperação, o dever de transparência, o dever de informação, o dever de solidariedade. A partir desses deveres anexos, nós conseguimos retirar ali o dever de as partes sentarem e falar, peraí, vamos ver o que está acontecendo aqui, vamos readaptar as nossas cláusulas, vamos sentar e renegociar a fim de que nós consigamos chegar até o fim dessa relação. Então, embora não haja um dispositivo como a hardship expresso nos contratos internacionais, nós podemos ali, a partir do 422 e a partir de algumas várias interpretações, impor às partes o dever de renegociação. E, além disso, falar, opa, peraí, eu não consigo cumprir, eu vou quebrar o contrato nesse ponto.
Então, que seja notificada a parte contrária de uma possível quebra superveniente, mas que essa quebra seja notificada, devidamente informada, e que se busque, à medida do possível, a mitigação dos danos possíveis, ok? Então, a gente tem as cláusulas contratuais no âmbito internacional, hardship, a cláusula de força maior, a cláusula de exoneração lá da CISG, e que elas podem refletir, ela tem os seus reflexos, não de maneira muito evidentes, exceto assim, a cláusula de força maior, a gente tem lá no Código Civil, mas a de renegociação, o dever de renegociação, só por meio aí de uma interpretação, e elas são muito importantes aí para consecução e continuidade dos negócios, não só internos, mas dos negócios internacionais. Agradeço e mantenho à disposição. Muito obrigado, presidente. E é isso que nós queremos, é a continuidade da vida, a continuidade dos negócios, né? E nós recomendamos que todos mantenham a distância social, mas vamos lutar para que possamos, dentro da segurança, continuar com a vida social, econômica, acadêmica e tudo mais. Foi uma honra essa manhã ter vocês aqui participando conosco. Quaisquer dúvidas, vocês têm os e-mails dos palestrantes. Vocês também, por favor, façam a inscrição. A doutora Maria Bueno já disponibilizou aí ao lado no canal de YouTube um link para vocês entrarem no formulário e conseguirem os seus certificados de participação. Acompanhe a gente também no LinkedIn e nas nossas mídias sociais que estamos também aprimorando e desenvolvendo. Por enquanto, nós temos aí o LinkedIn ativo e continuem acompanhando, que em breve nós teremos novos eventos e vai ser uma honra continuar esses trabalhos aí para fomentar o direito internacional no nosso estado e no mundo. Pessoal, muito obrigado aos palestrantes e aos ouvintes. Tenham uma boa tarde. Boa tarde a todos. Até mais, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais, Tchau, pessoal.